Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Então eu quero que você pare para ouvir a palavra de Deus. Tiago, capítulo 3, versículo 2. Tiago, capítulo 3, versículo 2. Presta bastante atenção. Por quê, pastor? Eu estava conversando ontem, eu estava explicando para uma pessoa que até mesmo a nossa oração, ela pode travar a nossa vida. Por quê, pastor? Irmão, porque a palavra no mundo espiritual, ela tem um poder muito grande. No mundo dos homens, irmão, eu sempre tenho falado, no mundo dos homens, o cidadão nem estudou, não sabe nem falar, mas se ele tem dinheiro, as pessoas chamam ele de doutor. Doutor daqui, doutor dali. Por quê? Porque no mundo dos homens que manda é o dinheiro. Quanto mais você tem, mais poder você tem. Só que no mundo de Deus, não importa a riqueza que você tenha. Não importa. Ela não tem valor. Ela não tem importância. No mundo de Deus, o que tem importância é a palavra. A palavra, a minha palavra e a palavra dele. A palavra dele e a minha palavra é o que tem importância. A palavra dele é a tua palavra que tem importância. Você está compreendendo? Por que eu tenho procurado ensinar as pessoas sobre voto? Eu me lembro que quando eu cheguei à igreja, em 1987, eu ouvia muito a expressão, faça um voto, faça um voto, faça um voto. E eu acreditava dentro de mim que fazer um voto significava o quê? Trazer uma oferta na igreja. Só que conforme eu fui crescendo no entendimento, conforme eu fui crescendo no conhecimento, eu percebi que trazer dinheiro na igreja não tem nada a ver com voto. Não, pastor, não. O que é voto, então, pastor? Palavra empenhada. A palavra empenhada. No momento que eu dei a minha palavra, Deus vai cobrar essa palavra de mim. E eu tenho que prestar atenção. Por quê, pastor? Porque a minha palavra, ela vai dar legalidade para o meu adversário agir. Eu tenho que ter esse entendimento comigo. Como dá autoridade para Deus agir. A autoridade para Deus agir, pastor, Por que você acha que quando as pessoas chegavam diante de Jesus, ele falava para elas, o que é que você quer que eu te faça? Será que ele não sabia? Ele sabia. Mas para que o poder de Deus se manifestasse, para que houvesse uma legalidade no mundo espiritual, a pessoa precisava falar. Eu tenho tentado explicar para você, oração é frase feita. Porque às vezes nós temos no nosso coração, no nosso entendimento, um formato religioso, que oração é só quando nós dobramos os joelhos, colocamos uma mão junto com a outra e ficamos ali 30, 40, 50 minutos. Isso não é oração, pastor? Também é. Também é, mas não necessariamente é isso que tem que ser feito. No momento que uma frase foi formada, que ela saiu dos teus lábios, uma frase que se formou, uma oração foi feita. E você vai dar legalidade, ou a manifestação de Deus, ou a manifestação do adversário. Toma muito cuidado, observe bem as tuas palavras, observe bem como e o que você fala, porque voto é palavra empenhada. E eu tenho falado com as pessoas na igreja, você está achando que Deus vai chegar para você e falar, ops, cadê os 200 contos que você falou que ia trazer? Ele não vai falar nada disso contigo, não. Ele vai chegar para você e falar, você deu a tua palavra para mim, você não cumpriu. Ele vai cobrar a tua palavra. Porque no momento que você dá a tua palavra, você tem um compromisso que você tem que cumprir. Preste atenção. Tiago, capítulo 3, versículo 2, Nova Almeida atualizada. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Preste atenção. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Esse todo o corpo aqui é símbolo de vida. Se você conseguir guardar as tuas palavras, se você conseguir prestar atenção, controlar o que você fala, você vai ter condições de controlar a tua vida. Por quê, pastor? Porque muitas vezes a nossa vida, me desculpe a expressão popular, ela sai do rumo.
por causa do que falamos, por causa das nossas palavras. Deixa eu mostrar para você aqui algo muito importante. Salmos, livro de Salmos, 141. Livro de Salmos, Salmos 141. Livros de Salmos, Salmo 141. Versículo 3. Por que você acha que o salmista fez essa oração? Por quê? Porque ele tinha esse entendimento que eu estou passando para você. Que a palavra dele poderia trazer a vida ou poderia trazer morte a ele. Poderia abrir portas ou poderia fechar portas. Eu vou contar um pecado para você que eu cometi. Aqui, no Tatuapé. Eu me lembro que numa quarta-feira de manhã, e eu tenho orado, irmão, eu tenho lutado, eu tenho buscado para que o Espírito Santo tenha direção de tudo. De todas as palavras que saem dos meus lábios, de cada comportamento que eu tenho, de cada gesto que eu faço, que tudo tenha direção do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque nós precisamos da direção do Espírito Santo para tudo. A Bíblia diz que cada oração que nós fizemos, a Bíblia diz que tudo que nós fizemos, está escrito dessa maneira, tudo que nós fizemos, façamos em nome de Jesus. Então, se eu vou fazer em nome de Jesus, tem que ser correto. Tem que ser certo. Tem que ter direção do Espírito Santo. Você compreende, sim ou não? E eu me lembro que tem pessoas também que eu vou te falar para você. Ela dá, assim, ela abre uma porta para você ser usado pelo mal. Ela abre uma porta para você ser usado pelo mal. Agora é aquilo que eu tenho te ensinado. Não importa o que as pessoas façam. Não importa o comportamento das pessoas. Nós não temos o direito de deixar a palavra para fazer aquilo que é errado. Você está compreendendo? Ó? Olha lá, Colossenses capítulo 3, versículo 17. Ó. E quantos fizer por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, se eu vou fazer em nome de Jesus, eu tenho que fazer o que é certo. Você está compreendendo? Porque se eu estou fazendo em nome de Jesus, eu estou sendo colocado numa posição muito importante. Qual, pastor? De embaixador, de representante. Então, se eu sou um embaixador, se eu sou um representante, eu tenho que ser um bom representante. Concorda comigo? Sim ou não? Então, como eu falei, tem pessoas que elas abrem uma porta para, às vezes, você ser usado pelo diabo. Mas, repito, não importa o que as pessoas façam, não dê a condição do diabo usar você. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu cobro muito quem trabalha comigo, compromisso, horário. Eu estava passando ali, já cobrei um. Falei, você está 12 minutos atrasado, porque começou às 8, e eram 8h12 e ele estava na rua. Eu cobrei dele. Agora, por que o senhor não encontrou ele na rua, pastor? Aconteceu algo inusitado. O que, pastor? Hoje, quando eu estava vindo para a igreja, perdi a chave da minha casa. E eu fui procurar a chave. Achou, pastor? Achei. Mas olha como o diabo abre a porta, às vezes, para a pessoa, para você ser usado por ele. Usa alguém para você ser usado por ele. Eu estou procurando a chave. Então, normalmente, você está tenso. Não é verdade? Sim ou não? Você perdeu a chave. Aí, tem alguém que chega perto de mim, né? Eu estou com o meu cachorro ali perto. Chega alguém perto de mim, chega para o cachorro. Você não sabe onde está a chave, não? Não, a pessoa, dá a impressão que você tem, fala, essa pessoa é retardada. Essa pessoa é retardada. Mas não é que ela é retardada. Ela é uma pessoa que o diabo usa constantemente para tentar prejudicar outros. Você está compreendendo, sim ou não? Mas o que a Bíblia diz? Nós que somos espirituais, a Bíblia diz assim, devemos ter paciência com aqueles que são fracos na fé. Então, quando eu escutei isso, o que eu fiz? Eu usei esse salmo. Olha só. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Guarda a porta dos meus, lábios. Não me inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más, com aqueles
que praticam a iniquidade. E não coma eu das suas. Ele está falando, não quero participar. Eu não quero participar. Tem pessoas que elas não têm noção do que falam. Você não pode ser essa pessoa sem noção do que fala. Você tem que ser uma pessoa sóbria. Por quê, pastor? Porque o que você falar vai trazer algo bom ou vai trazer algo ruim para a tua vida. E agora, você tem que entender que muitas vezes não é só a tua vida. Por quê, pastor? Porque há outras pessoas que dependem da tua vida. E que dependendo do que você fala, do que você faz, vai trazer para ela bênção ou vai trazer para ela maldição. Vai trazer para ela algo bom ou algo ruim. Você está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Irmão, não participe. Salomão, o sábio, a Bíblia chama ele de sábio. Lá no livro de Eclesiastes, a Bíblia chama ele de sábio. E refere-se a ele dessa maneira. O sábio diz. Salomão, o sábio, ele diz o seguinte: a palavra do sábio é o silêncio. Aprenda. Aprenda. Porque o que acontece? O nosso adversário, muitas vezes, a Bíblia diz que ele lança dardos inflamáveis, dardos de fogo. Para quê? Porque ele não tem como chegar perto de você. Então ele lança lá um pensamento. E se você não estiver atento, você vai acreditar que o pensamento é teu. E você vai falar aquilo que ele precisa que você fale, para que ele possa se manifestar, para que ele possa agir. Olha só, Eclesiastes capítulo 9, versículo 17. As palavras do sábio devem em silêncio ser ouvidas. Aí está falando da pessoa ficar quieta para ouvir o que o sábio está falando. Mais do que o clamor, do que domina sobre os tolos. Então, está falando aí de quem deve ficar atento para dar atenção àquilo que o sábio está falando, né? Não é essa a palavra que eu falei. A Bíblia diz que a palavra do sábio é o silêncio, mas daqui a pouco ela acaba encontrando. Mas tenha esse entendimento com você. Cuidado com o que você pensa. Por quê, pastor? Porque se você é aquela pessoa que fala sem pensar, em outras palavras, logo que chega o pensamento já fala, não analisa antes, você pode trazer mal sobre a tua vida. Lembra de Daniel capítulo 10? Vamos dar uma olhadinha? Daniel capítulo 10. Versículo qual é, pastor? Vamos lá no versículo 10. Daniel capítulo 10, versículo 10, ó. Para você não ficar no escuro, o que foi que aconteceu, pastor? Daniel, ele teve uma visão. E quando ele teve essa visão, ele ficou muito perturbado. Por quê, pastor? Porque ele não teve compreensão da visão. E ele começou, então, a orar e a jejuar. Ele queria entender o que é a visão que ele tinha tido. E no que ele está orando e jejuando, isso já no 21º dia, acontece isso, o quê? Um anjo aparece para ele. E ele fica, né, atormentado. Por quê, pastor? O natural, ele não foi feito, ele não está preparado para o sobrenatural. Então, obviamente, cada um vai ter uma reação. Se aparecer um anjo aqui, tem gente que vai desfalecer, tem gente que vai desmaiar, tem gente que vai sair correndo, tem gente que vai ficar paralisado. No caso de Daniel, ele desfaleceu. E quando ele desfaleceu, quando ele caiu, um anjo veio e tocou a mão nele. Na verdade, eu acredito que foi o próprio Jesus que veio e colocou a mão nele. Essa mão aqui, eu creio que era do próprio Jesus. Depois você leia, analise e tira suas conclusões. E eis que uma mão me tocou e fez com que eu me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Segue. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer. E levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo essas palavras, eu estava
Tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas, as tuas palavras. Olha o que o anjo falou. E eu vim por causa das tuas palavras. Quando Daniel teve a visão, ele ficou atormentado por aquela visão. Ele queria compreender. Então ele pôs-se a orar e a jejuar. Jejum é símbolo de humilhação. Por isso que ele fala, desde o momento que você colocou-se a humilhar-se perante Deus. Então ele começou a jejuar e a orar, porque ele queria ter um entendimento. Toda vez que você tiver uma palavra, você não tem compreensão, você quer ter compreensão, esse é o caminho para que os seus olhos se abram. Qual, pastor? Jejum e orar. Jejuar e orar. Coloque-se em jejum e oração. Deus, me abre a porta da palavra. Eu preciso compreender o que é que o Senhor está falando comigo. Esse Senhor está falando comigo é agora, que vai acontecer, não é agora, é comigo, não é comigo, é com a minha mãe, com o meu irmão. O que acontece? Eu preciso da compreensão do Senhor. E Deus envia o anjo para abrir o teu entendimento. Você está compreendendo? Não propriamente um anjo, mas às vezes uma pessoa. Um anjo de Deus. Alguém que Deus vai usar para falar com você. Mas presta atenção. Qualquer pessoa que falar comigo ou com você, se não estiver de acordo com a palavra, não vem de Deus. Vira e mexe, eu encontro uns espirituais. Ô, pastor Antônio Júnior, porque Deus mandou falar. E não tem nada a ver com a palavra. Eu falo, tá bom. Nem. E já teve situações de alguém vir falar, pastor, o senhor me perdoe, mas eu estava orando e Deus falou isso. Era de acordo com a palavra. Eu sabia que era Deus. Está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Então me disse, não temas, Daniel. Primeira coisa que você tem que entender é que você não tem que ter medo. Não tem que ter medo. Você está andando com Jesus? Se você está andando com Jesus, Jesus está andando com você. Jairo veio em busca de Jesus. A filha dele estava doente. E Jesus estava andando com ele andando com Jesus. Ele fez um pedido a Jesus, falou, vai lá, coloca a mão nela para mim, ore por ela por mim. Jesus falou, tá bom, vamos lá. Eles estavam andando juntos. Aconteceu várias coisas, várias situações, inclusive uma mulher que estava com um fluxo de sangue há 12 anos. Jesus parou, deu atenção. De repente, andando, Jairo ouve, não enfades mais o mestre. Não enfades mais. Porque tua filha morreu, ou seja, não adianta mais. Acabou. Vai ficar aí enchendo a paciência de Jesus para quê? Já não tem mais jeito, já passou. Irmão, não passou. Não acabou. Você está andando com ele, não se importe com o que alguém disse. Não se importe com o que você está vendo. Confia naquilo que ele te falou. Porque ele te falou. Jesus não vai se dispor a andar com você se a coisa não tiver jeito para você. Se ele está andando com você, você está andando com ele porque para você tem jeito. Você está compreendendo ou não? Numa situação em Siclag, a Bíblia diz, Davi, ele chegou, o acampamento estava queimado. A família havia sido levada, todo mundo cativo. Irmãos, eles choraram, a Bíblia diz que eles choraram até cansar. É errado chorar, pastor, diante de uma dificuldade? Irmão, não é errado chorar, só que não muda nada. É isso só que você tem que entender. Não muda nada. Se você quiser chorar, você pode chorar. O senhor chora, pastor? Choro. Jesus chorou. Eu aprendi quando era pequeno, homem não chora. Mentira, homem chora. Por quê? Pastor, é um sentimento natural, a gente chora, a gente sente dor, a gente sente tristeza. Às vezes a gente chora de alegria. Quantas pessoas ficam emocionadas de alegria e choram? É normal chorar, mas o que eu quero que você entenda é que é normal, é natural, só que não muda nada. A Bíblia diz que eles choraram até cansar, só que não resolveu nada. Não resolveu nada. Agora, aí Davi foi fazer algo que resolvia. O que, pastor? Foi orar. E na oração de Davi, você presta atenção no que eu vou te mostrar. Versículo seguinte. Versículo seguinte. Eles começaram a chorar, de repente começaram a acusar, porque tem pessoas que é o seguinte,
ela chora primeiro, depois ela procura um culpado para o sofrimento dela. Sempre tem que ter alguém. Né? Nunca é ela, sempre é os outros. Né? E Davi muito se angustiou. Por quê? Porque eles estavam acusando a ele. Queriam apedrejá-lo. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Ele se esforçou. Como que é, pastor? Ele se esforçou para orar. Ele foi buscar em oração. Irmão, você tem que começar a ser aquela pessoa que se esforce para orar. Por quê? Porque a tua carne não quer orar. Mas você tem que se esforçar. Por quê, pastor? Eu não estou falando para você da força da palavra. Se você não orar, não vai acontecer. Ah, Deus sabe que eu estou precisando. Ele sabe, mas só que se você não orar, ele não vai se manifestar. É preciso orar. Repito, será que Jesus não sabia que as pessoas queriam? Por que ele perguntava, o que você quer que eu te faça? Porque ele precisava ouvir uma declaração da boca da pessoa para ele agir. Ele precisa ouvir uma declaração da tua boca para agir. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-lo-ei? Davi, o que Davi fez? Duas perguntas. Preste atenção nisso. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu essa tropa? Primeira pergunta. Alcançá-lo-ei? Segunda pergunta. E o Senhor lhe disse, persegue. Respondeu a primeira pergunta. Porque de certo alcançará. Respondeu a segunda pergunta. Não tinha que ter acabado? Respondeu as duas perguntas. Davi perguntou duas coisas. Deus teve três respostas. Qual é a terceira? E tudo libertará. Por quê, pastor? Ele é presciente. Quando Davi estava falando com ele, você está compreendendo? Ele, só para você entender, correu lá no futuro, viu o resultado, voltou e deu a resposta para Davi. É só para você entender. Foi a mesma coisa com Jairo. Ele estava andando com Jairo. Jairo estava andando com ele. Oxe, vai ser à toa? Não vai. Alguém chega e fala, esquece, não enfades mais o mestre, esquece, deixa Jesus em paz, não adianta falar mais com ele, a tua filha morreu. Preste atenção nisso. Lucas 8:49. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo, a tua filha já está morta, não me incomodes, ó mestre. Versículo seguinte. Jesus, porém, ouvindo-o, Jesus está ouvindo, ele está junto com você. Ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo, não temas, crê somente. E será? Está falando de quem? Ela vai ser salva se você não duvidar. Ela vai ser salva se você acreditar em mim, não no que eles falou. Irmão, você não tem que acreditar nas circunstâncias. Você não tem que acreditar no que você está vendo. Da mesma maneira que você tem que se tomar cuidado e se importar com a tua palavra, você tem que confiar na palavra que ele te deu. Se ele falou para Davi que Davi ia alcançar, não importa o que ele estava vendo, não importa o que ele viu depois, não importa o que aconteceu depois. Deus falou, acabou. Eu tenho que confiar na palavra dele. E você tem que confiar na tua palavra. Você não falou com Deus? Você não orou a Deus? Então o anjo veio. Mas pastor, eu estou vendo a coisa se complicar, esquece que você está vendo. Pastor, mas a situação está piorando, esquece que você está vendo. Confie na oração que você fez e confie na palavra que foi dada a você. Você está compreendendo? Deus não está andando com você. Agora, se você não está andando com Jesus, é outra história. Como é que eu sei que eu estou andando com Jesus, pastor? Você anda de acordo com o que diz a palavra? Eu ando. Então, você está andando com Jesus. Você anda fora da palavra? É, pastor, falar a verdade, tem umas coisas erradas na minha vida. Então, Jesus não está andando com você. Você não está andando com Jesus, ele não está andando com você. Eu não estou falando de tropeços e falhas. Né? Porque eu posso estar andando aqui, Jesus está andando do meu lado, eu estou andando com ele, de repente eu tropiquei e caí. Levantei, limpei, corri, alcancei Jesus e continuei.
Pode acontecer. Mas agora é aquele negócio que eu estou falando que não vai ter jeito. Jesus está andando para cá, eu estou andando para cá. Estou andando no oposto que a palavra dele diz, aí não vai ter jeito. Agora eu estou andando com ele. Então fica tranquilo. Não se preocupe com o que você está vendo. Por quê, pastor? Porque o que ele falou vai acontecer. Agora você preste atenção no que você fala. Porque o que você fala também vai acontecer. Volta lá em Daniel capítulo 10, versículo 12. Presta bastante atenção nisso. Ó. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas, e eu vim por causa das tuas. Cuidado, é a tua palavra, Mateus, capítulo 12, versículo 34. Aí o Senhor Jesus dando uma bronca. Já começa aqui Jesus dando uma bronca. Bronca em quem? Bronca nos fariseus e nos doutores da lei, nas pessoas que tinham conhecimento da lei de Moisés, mas eles tinham conhecimento apenas, eles não tinham a prática daquilo que eles conheciam, e nós não podemos ser assim. Eu não posso ter apenas o conhecimento, eu tenho que ter a prática. Tem pessoas que às vezes eu ouço, pastor, fulano estava na igreja, acabou de ouvir a mensagem, quando chega em casa o comportamento dele é totalmente fora da palavra. Pastor, fulana estava na igreja, ouviu a palavra. Quando chega em casa, o comportamento dela é completamente fora da palavra. Nós não podemos ser assim. Por quê, pastor? Senão nós vamos estar enquadrados nessas características aqui, e isso não é bom para a gente. Eu tenho que ser aquela pessoa que a palavra chegou, e eu vou me comportar segundo a palavra. Por quê? Porque a palavra vem para que haja, da minha parte, mudança de comportamento. A palavra não vem para só me informar. A palavra vem para que eu tenha o conhecimento, ou seja, para que eu tenha a informação e para que eu mude o comportamento. Está compreendendo, sim ou não? Para que eu seja diferente, para que eu seja de acordo com a palavra agora. Eles tinham muita informação, mas eles não tinham a prática. Eles não viviam a lei, não praticavam a lei de Moisés, mas conheciam. Aí Jesus vem e dá uma bronca, ó, raça de víboras. Ô irmão, pelo amor de Deus, misericórdia. Jesus não pode olhar para mim e falar assim, ô Júnior, você é uma raça de víbora. Não. Não. Eu não posso me enquadrar nessa posição. Você não pode se enquadrar nessa posição. Eu fico vendo na experiência de pregar o evangelho, porque você acaba adquirindo experiência e você acaba vendo o comportamento, analisando as pessoas. O meu trabalho, ele faz parte do meu trabalho, analisar o comportamento das pessoas, não para julgamento, né? No sentido de julgar a pessoa, mas para que eu veja se essa pessoa está correta ou não está correta, está na palavra ou não está na palavra, o que eu preciso para aquela pessoa mudar o comportamento. E às vezes eu vejo que tem pessoas que, irmão, ela ouve, mas ela não tem nada a ver com Deus. Ela não tem nada a ver com a palavra. A pessoa não sai da igreja. Está em reunião atrás de reunião, mas você vai ver, não existe Jesus com ela. Não existe Jesus com ela. Ela não se comporta como alguém que pertence a Deus. Porque ela não anda de acordo com a palavra de Deus. Ela anda de acordo com a pessoa do mundo. Irmão, lembra que eu falei há pouco tempo atrás para vocês sobre Moisés? Moisés, irmão, ele pertencia ao povo de Deus. Ele era um hebreu. Só que não era visto como hebreu. Quando as filhas de Jetro encontrou com ele, as características que elas levaram ao pai é que era de um egípcio. Um egípcio nos ajudou. A vestimenta, o comportamento de Moisés não era de um hebreu, era de um egípcio. Mas ele era hebreu. Então, quer dizer, quais são as características que as pessoas encontram quando olham a nós? Quando olha para mim, quando olha para você? Quais são as características que teu marido te encontra quando olha para você? A tua mulher encontra quando olha para você? O teu filho encontra quando olha para você? É de alguém que pertence a Cristo ou de alguém que pertence ao mundo? Teu comportamento é de mundano. Porque se eu sou de Jesus, as características que tem que sair de mim é de quem pertence a Cristo. É de um cristão, é de um praticante da verdade. Está compreendendo, sim ou não? Então, olha que coisa séria. Raça de víboras. Olha só. Como podeis vós dizer boas coisas, sendo
Sabe o que Jesus está falando? Não vai sair nada de bom de vocês. Vocês não prestam. Vocês são ruins. O interior de vocês é podre. Não vai sair nada de bom de vocês. Olha que coisa séria. Olha que coisa séria. Pois, do que há em abundância no coração, disso, o coração deles era cheio de coisas ruins. Não ia sair da boca deles nada de bom. Irmão, nós temos que nos encher do que é bom. Nós temos que nos encher da verdade. Nós passamos por um período aí de pandemia. O senhor acha que acabou, pastor? Eu creio no meu coração que acabou. Ah, mas a gente ouve um monte de coisa. Esse que é o problema. Você fica ouvindo um monte de tranqueira por aí. Você fica ouvindo um monte de porcaria por aí. Eu fui comprar um presente para minha esposa, agora no Natal, e nós entramos numa loja, e eu escutei uma mulher falando assim, só eu estou de máscara. Ela falou, é que eu fico ouvindo um monte de notícia por aí, e eu fico com medo. Eu falei, esse é o problema. Esse é o problema. Tem muitas pessoas que morreram por causa do vírus da Covid. Mas teve um monte de pessoa que morreu, não foi por causa do vírus, foi por causa do medo dele. O marido da minha filha chegou a emagrecer 17 quilos. 17 quilos. O cara magro. O peso médio normal dele é de 72 quilos. Ele emagreceu 17. De medo de pegar o vírus. Entrou numa paranoia tão grande e de medo começou a emagrecer, não tinha fome, ou seja, ficou perturbado. Agora pergunta se ele não pegou Covid depois. Pegou, e depois pegou de novo, e agora pegou de novo. Só que o vírus não o danificou. O que danificou foi a mente dele. Por quê? Porque ele encheu o coração dele daquelas porcarias. E que fulano, e que Beltrano, e que não sei o quê, e que vai acontecer, e que não sei o quê, não sai de casa, e não sei o quê, e não faz isso. Não, peraí. O que a Bíblia diz? O Senhor Jesus disse que haveria rumores de guerra. Haveriam pragas. Haveriam pestes. Mas nós não deveríamos ter medo. Ô irmão, tem que ficar com a palavra. O senhor teve medo, pastor? Nem um pouco, nem um dia, nem um momento. E vou conversar uma coisa para você. Nunca usei máscara. Não, pastor? Não. Eu só usava máscara quando eu tinha que entrar num local que era exigido que se usasse. E não usava por minha causa. Eu usava em respeito aos outros. Eu usava em respeito às outras pessoas. Eu não usava por minha causa. Por quê, pastor? Irmão, eu não acreditava, como não acredito. Eu só acredito que morre na véspera é peru. Só que eu também não vou dar lugar ao diabo. Vou preservar. Quando eu percebi esse vírus aí atacando a população mundial, eu comentei com a minha esposa, eu falei, bem, preste atenção, eu percebo que esse vírus, ele age em várias situações do corpo humano, mas principalmente o sistema respiratório, ele começa por aí. Eu falei, vamos fortalecer o nosso, a gente já fortalece. Eu falei, vamos fortalecer mais. Saía para correr eu e ela num parque que tem lá em Piracicaba, uma mata bonita. Nós corríamos todos os dias, eu e ela, 6,5 km. Todos os dias. O senhor teve Covid, pastor? Eu tive uma impressão que eu tive que eu não tive. Porque foi uma coisa que só tive uma febre, mas nada. Foi muito rápido. E a minha esposa, pior ainda. Ela fez o teste, estava com Covid. Cheguei em casa com ela, de repente saí, quando eu volto, ela está levantando o sofá, levantando isso, arrumando, fazendo faxina. Eu falei, você está doida, mulher? Ela falou, não estou sentindo nada. Eu falei, eu sei, mas você acabou de fazer o teste agora, deu positivo. Ela falou, não tem problema não. Limpou a casa, arrumou tudo. Cuidou de todo mundo lá em casa. Mas por quê? Fica enchendo teu coração de besteira. Olha lá, Mateus 24, 6, ó. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo, mas ainda não é
Irmão, no teu momento vai ser o teu momento. Repito, é lógico. Eu não vou dar lugar, vou dar oportunidade ao diabo. Não vou. Mas, irmão, eu vou ficar tranquilo. Por quê? Porque a palavra me garante a segurança. Por quê? Porque a palavra é verdade. Você compreende? Agora você fica se enchendo de besteira, você vai ficar mal. Mal no sentido de comportamento e mal no sentido físico também. Jesus falou, vós sois maus, cobras venenosas, ou seja, não tem nada bom dentro de vocês. Volta lá, por favor. Em Mateus 12:34. Raça de víbora, como podeis dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, e disso, mas como é que o meu coração fica cheio? Ouvindo, lendo, assistindo. Oi, irmão, meu Deus do céu. Eu lembro que na época do jornalismo, né? Eu era garoto e às vezes eu saía do metrô e tinha aquelas bancas de jornal, né? E estava lá, aquele jornal que você espremia ele saía sangue. A expressão era essa, espreme, sai sangue. E tem gente que fica só bebendo essas coisas. Matou, roubou, estuprou, enganou, arrancou pedaço. Você vai ficar cheio de coisa ruim. Agora é telejornal. E o cidadão agora, presta atenção, na tela agora, arrancou a cabeça, cortou o olho, arrancou, na tela agora, arrancou o pé. Irmão, vou parar para assistir uma porcaria dessa? Oxe, se eu for me encher, eu vou me encher de Deus. E quando eu for assistir um filme, eu vou assistir algo que, irmão, me dê alegria, que eu possa dar risada, que eu me divertir. Agora o cara vai assistir algo... Depois não dorme. Depois ele está lá, uma Armando de 25 anos, bate no quarto. Mamãe, a senhora deixa eu dormir com a senhora? Ah, por quê, menino? Porque a mãe sempre é menina. Por quê, menino? Eu assisti um filme agora, estou com medo, mãe. Eu estou falando com você, parece engraçado, né? Mas tem mãe que viu isso acontecer já, né? Ô, irmão, é que você fica se enchendo de porcaria, você vai ficar uma porcaria. Comece a se encher do que é bom, você vai ficar bom. O homem, o ser humano, entenda isso, ele é produto do meio. Por que o senhor acha que Jesus falou, cuidado com o fermento do fariseu? Por quê? Porque o homem é influenciável. Ele pode ser contaminado para o lado ruim. Agora, se ele pode ser contaminado para o lado ruim, significa que ele pode ser contaminado para o lado bom. Então vamos nos contaminar de coisas boas. Vamos nos encher da palavra. Amém? Segue. 35. O homem bom, tira boas coisas do seu bom tesouro. O homem mau, do mau tesouro, tira coisas... o teu coração, irmão, ele vai estar cheio de coisas boas ou de coisas más? Isso depende de você. Porque se estiver cheio de coisas boas, você vai tirar dele coisas boas. Se estiver cheio de coisas más, você vai tirar dele coisas más. Está compreendendo? Segue. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que o homem disserem, hão de dar conta no dia do juízo. O que é uma palavra ociosa, pastor? Sem valor, sem efeito, ruim, sem utilidade, conversa idiota. Irmão, você está preocupado, procurando algo importante para você. Aí vem um cidadão que eu não sei o que tem na cabeça. Irmão, e pior que a pessoa acha engraçado. Ele é tão estúpido, tão idiota, que ele acha engraçado. Vai conversar com o cachorro. Você não sabe onde está? Falei, Jesus, como que a pessoa pode ser desse jeito, Jesus? Um assunto importante. Mas sabe que a pessoa sem noção. Ela não sabe separar, irmão, o que é importante do que não é importante. Sabe aquela pessoa que mistura tudo? E ela mistura tudo na vida também dela. E nem percebe que ela está prejudicando os que estão à volta dela. Por quê? Porque é sem noção. E pior que ela está prejudicando a si mesma. Irmão, nós temos que acordar, irmão. Versículo 37, para encerrar aqui esse pedaço. Por quê?
por tuas palavras serás justificado, ou por tuas palavras serás. Você diz vai trazer vida ou vai trazer destruição. A palavra de Daniel trouxe o anjo. Do mesmo jeito que trouxe o anjo, poderia ter trazido o demônio. Lembra que eu falei daquele dia? Que tem pessoas que são usadas muitas vezes. E eu cheguei para fazer a reunião, cidadão que tinha que deixar tudo pronto, não deixa pronto. Fez uma confusão, eu fiquei bravo de um jeito, que eu fiz uma oração. Falei, Deus, por que o Senhor não arranca essa pessoa da minha frente, arranca da minha vida? Mas fiz uma oração bravo. E eu passei o dia como se o meu espírito tivesse assim, numa chama de fogo. Não tem como te explicar. Atormentado, perturbado. Já aconteceu de você ralar e ficar ardendo? Ralar a pele, ela ficar ardendo assim, incomodando, pegando fogo. Era assim que eu me sentia por dentro. E orando o dia inteiro, irmão. O dia inteiro. Quando chego no final do dia, eu acho que Deus me deixou para me dar uma lição também, porque foi o dia inteirinho. Quando foi 7:30 da noite, foi que Deus falou comigo, que eu estava daquele jeito, porque eu tinha cometido pecado. Eu falei, que pecado? O pecado que eu cometi foi a oração que eu fiz. Porque eu falei, Deus, some com essa pessoa da minha frente. Manda ela embora daqui, eu não quero ver essa praga na minha frente mais. Eu pequei. Porque uma oração. Eu fiz com ira. Eu fiz com raiva. Eu fiz com irritação a oração. Por quê? Porque a pessoa estava atrapalhando a minha vida. Estava atrapalhando a obra de Deus. E tem pessoas que elas estão atrapalhando e elas nem percebem que estão atrapalhando. Mas por quê? Porque elas são sem noção. Elas são sem noção. E aí depois reclama com Deus que as coisas não estão dando certo para elas. Que as coisas não estão como elas querem. Mas elas nem conseguem enxergar e perceber que só não estão porque elas estão andando sozinhas. Elas não estão andando com a palavra. É coisa séria, gente. E eu peguei e pedi perdão. Pedi perdão para a pessoa e pedi perdão para Deus. O meu espírito, que parecia que estava numa chama, assim, ó, teve um refrigério. Acabou. Aquele tormento foi embora. Então a tua oração, ela vai trazer ou bênção ou maldição. A tua palavra vai trazer Deus ou vai trazer o diabo. Então você preste atenção naquilo que você fala. É coisa séria, irmão. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, Mateus 5,37. Você já conhece, Mateus 5,37. Você já ouviu. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência. A tua palavra tem que ser firme. Tem que ser uma só. Você tem que cumprir ela. E ela tem que ser segundo a palavra de Deus. Por quê? Senão o diabo vai estar com você. Está compreendendo? Provérbios 21, 23. O que guarda a boca e a língua guarda da angústia sua? Quantas coisas você ouviu de alguém que não precisava de ouvir porque você falou que não devia? Não precisava de ouvir. Mas falou que não devia. Quantas coisas? Então você tem que aprender a guardar a tua língua. O que guarda a boca e a língua, guarda da angústia a sua alma. Porque o que você fala vai trazer muitas vezes dor para você. Quantos casamentos? Quantas vezes você não feriu a tua esposa? Não precisava falar para ela o que você falou. Quantas vezes não feriu o teu marido? Não precisava falar para ele o que você falou. Teu filho? Não precisava ouvir o que ouviu. Você não precisava ter falado aquilo para o teu filho. Para o teu pai. Você não precisava ter falado aquilo para o teu pai. Então, o que guarda a boca, que guarda a língua, guarda a sua alma da angústia. 17 e 28, provérbios mesmo. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio. Ficar calado é sabedoria. Tem coisa que você não tem que falar. Não é a hora de falar. Não precisa falar. Imagina se eu não tivesse domínio próprio. Preocupado, procurando essa chave. Da minha casa? Segurança da minha família? Imagina se eu não tenho domínio próprio. E de repente abro uma palavra que fere e ofenda a pessoa.
Irmão, nós temos que tomar cuidado. Ó. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio. E o que cerrar os seus lábios? Os seus lábios por? O que é cerrar? Espanhol é fechar. Cerra torroso. Fechar. É coisa séria, gente. Provérbios 17, 20, para encerrar. Quem vive, cuidado, ó, pensando e dizendo coisas más, não pode esperar nada de bom, mas só a desgraça. Não aceita, nem na tua mente, nem no teu coração. Você sabe que eu gosto de feira. Gosto, pastor? Nossa, como eu gosto de feira. Gosto de padaria e de feira. E tem uma feira bem perto de casa aqui. Mas tem uma parte da feira que eu nem passo perto. Mas por quê, pastor? Tem uma mulher que é o tempo todo. Não é porque normalmente o feirante está lá, dona Maria, o quilo tá barato, dona Maria, vem cá, aqui na banca. Aquela é o tempo todo só falando palavrão e besteira. Só coisa ruim. Eu falei, meu Deus, como é que essa pessoa deve viver? É o tempo todo falando palavrão e coisas ruins. Não dá nem para passar perto. Não dá nem para passar perto. O que o senhor faz, pastor? Eu oro por ela. Porque que vida miserável que essa pessoa não deve ter. Irmão, a nossa mente, a Bíblia diz, pensai no que é bom. A nossa mente tem que pensar no que é bom. Pensai no que é bom. Amém? Enche o teu coração de coisas. Vai sair da tua boca coisas. O que fala a boca está cheio. A Bíblia diz que eu tenho que falar para o meu irmão coisas agradáveis. Eu tenho que falar algo que coopere com a vida dele, que o ajude. Eu não devo falar nada que fira o meu irmão, que perturbe o meu irmão, que atrapalhe o meu irmão. Irmão, tem pessoa que eu não sei o que acontece com ela, irmão. Irmão, está amarrado em nome de Jesus. Tem que começar a vigiar o que fala, como fala, com quem fala. Nós temos que ter um pouquinho mais de prudência. Afinal de contas, lemos no começo, tudo que falarmos, tudo que fizermos, falemos, façamos, em o nome de Jesus. Como que em nome de Jesus eu vou ficar zombando de você? Com palavras? Como que em nome de Jesus eu vou ficar falando para você palavras que entristecem o teu coração? Como que em nome de Jesus eu vou ter um comportamento que te machuque, que te chateie, que te entristeça, que te desrespeite? Não posso. Colossenses 3,17. Guarda no teu coração, ô irmão, essa palavra, e quando fizeres por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, e ainda dando por Ele, por meio de Jesus, graças a Deus, o Pai. Que Deus fale mais ao seu coração. Senhor, nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre, amém.